Olá, esse é mais um vídeo do quadro Trago Verdades. Essa semana eu queria colocar este vídeo no ar e resolvi fazer, né? Já tive dois episódios desse vídeo aqui no canal e nenhum deles eu tinha gravado aqui em casa, principalmente depois dessa quarentena. Então eu resolvi fazer este para falar para vocês um pouquinho sobre os meus medos e os desafios dessa quarentena. Para começar, é sempre bom lembrar que esse vídeo é um vídeo onde eu gravo sem edição e eu coloco no canal da forma como eu gravo mesmo, que é justamente para fortalecer esse sentimento que eu acho bem importante de trazer aqui de alteridade, ou seja, de você me ver como uma pessoa como você. Não é porque eu pratico meditação e ensino as pessoas a respirar que eu deixo de ser menos humana. Talvez um pouco mais lúcida de acordo com o meu histórico de vida em relação ao que eu já fui, mas sou um ser humano como você, um ser humano que tem as mesmas fraquezas, os mesmos desafios, que só variam de acordo com a nossa história. E desde que eu entrei em quarentena, muitas coisas aconteceram e precisei lidar com muitas coisas novas. Primeiramente, a questão do cabelo, porque eu cortei o cabelo desde o ano passado, que eu tô com esse visual mais curto. E eu tava cortando o cabelo todo mês. Tô aqui com meu café. Espero que você esteja com seu café também. E eu tava cortando meu cabelo todo mês. E quando entrei em quarentena, imaginei que nós não fôssemos permitidos de sair sempre de casa, principalmente para cortar o cabelo. Então eu resolvi raspar o meu cabelo, já era uma experiência que eu queria ter há um tempo. Então foi muito importante para mim esse momento, porque não foi fácil. Nós mulheres somos muito condicionadas ao cabelo longo, à feminilidade que isso simboliza nessa sociedade. E desde que eu deixei meu cabelo mais curto, que eu venho nesse processo de ressignificação de mim mesma. E foi tão legal, assim, porque eu passei por uma fase primeiro de me achar horrorosa, de verdade, eu odiei no primeiro momento, eu achei que eu fiquei muito ruim, não gostei do formato da minha cabeça. E é muito louco como o cabelo, ele é algo que esconde, né, que disfarça alguma coisa que vai além disso. E desde que eu entrei nesse processo de ressignificação com o meu cabelo, eu percebo que quanto mais eu me liberto dos padrões que eu mesma me condicionei a estar, mais eu me vejo, mais eu consigo encarar quem eu sou de verdade, sem trajes, sem possíveis arranjos na minha personalidade. E estar sem o cabelo, e principalmente de cabelo raspado, fez eu me enxergar dessa forma muito mais íntima. Eu travei um contato comigo mesma que eu nunca tinha travado na minha vida. Né? Tenho 31 anos e foi muito importante, tem sido muito importante. Agora que ele tá um pouco maior, eu já consigo me sentir um pouco mais familiarizada, assim. E tô até gostando desse visual meio raspadinho, assim. E tenho me acostumado com isso. E tem sido bem interessante vivenciar esse processo. E principalmente um processo de lavagem, de secagem. É muito diferente de quando eu tinha o cabelo longo, é muito diferente de quando eu tava com o cabelo mais comprido, sempre moldando um penteado. E isso também fez com que eu visse verdadeiramente o que é importante para mim. E nesse processo de ficar em casa, muitas coisas vieram à tona. E a vaidade, a questão do cabelo foi uma delas. A outra que tem sido muito forte foi a questão da carência das pessoas, de possíveis relacionamentos. E eu, tô solteira, sozinha e tem sido muito especial estar muito próxima de sentimentos como a necessidade que às vezes a gente tem de uma outra pessoa, a necessidade que a gente tem de ter uma companhia. E eu tenho as minhas companhias ótimas, tenho a minha mãe, óbvio, né? Ela é muito minha companheira. Tenho os meus amigos, mas a gente não tá podendo ver ninguém, né? E sempre em casa, eu saio muito pouco pra ir ao mercado e tudo mais. Mas eu noto que essa carência tem sido mais eminente.
Não agora, né? Eu tô em casa desde o 16 de março. Hoje é 26 de maio. Então já tem um pouco mais de 2 meses aí, quase 3, que a gente tá em casa. Então esses primeiros processos foram os processos que aconteceram comigo logo no início. A questão do cabelo, a questão da carência, da necessidade de se sentir estimada, de se sentir querida, de sentir que as pessoas, que alguém quer saber como você tá, que alguém quer saber como foi seu dia. E eu tenho muitos amigos, né, grandes amigos e amigas com quem eu sempre falo, mas eu, eu quero falar muito mais relacionado a essa pessoa que tá por dentro das tuas intimidades, daquilo que verdadeiramente pode estar te trazendo, né, tá te sendo mais vivenciado. E não que os meus amigos e as pessoas com quem eu troco não façam isso. É porque as pessoas têm as suas vidas e tá tudo bem, né? E é nesse lugar, assim, que eu costumo ressignificar esse sentimento e essa necessidade. Essa necessidade que parece que há uma falta. Uma falta de quê? Uma falta do outro ou uma falta existencial de mim mesma? O que eu preciso dizer que eu não posso falar aqui pra vocês, eu não posso falar numa escrita terapêutica, e eu não tô querendo dizer que isso aqui é terapia, ao contrário, isso aqui é uma vivência mais profunda de autoconhecimento. Esse vídeo ele tem o intuito de eu te colocar a minha fase, o meu lado mais humano para você entender mesmo e conhecer verdadeiramente como que surgiram tantas das minhas inquietações e dos meus processos que me fizeram fazer o que eu faço e trabalhar com o que eu trabalho hoje. E esse é mais um dos aspectos, né? Porque quando eu resolvi trabalhar com respiração, nada disso tinha acontecido. E quando eu decidi focar nisso enquanto conteúdo digital, isso foi em dezembro, antes do ano de 2019 acabar, antes de 2020 começar. Eu já comecei a gravar os conteúdos, já comecei a fazer as aulas e nada disso existia. E parece muito sincrônico para mim isso acontecer e eu estar lidando com tudo isso e fazendo lives diárias com as pessoas e todo mundo se encontrando nesse processo de ressignificar várias relações. Há um tempo atrás eu talvez estivesse muito entediada, irritada e mais angustiada, porque talvez eu estivesse sem trabalho, não sei, não dá para saber, né? Quando eu estava muito mais voltada para o meu trabalho de atriz. E quando eu me olho hoje e busco me colocar como observadora de mim mesma em relação a tudo que eu faço, eu me sinto muito feliz. E eu agradeço todos os dias por isso. Porque quando eu vim para essa cidade, para ser atriz e para correr atrás desse objetivo como nunca e como nada, em algum lugar havia um vazio e me parece que hoje esse vazio foi preenchido. Essa conexão e essa troca com as pessoas que muitas vezes não me permitiam mais serem feitas de uma forma tão intensa quanto eu gostaria na minha carreira artística, por conta do mercado, da disponibilidade, das oportunidades que me surgiram. E eu não estou falando mal do mercado, ao contrário. Eu estou apenas colocando a minha experiência em relação à interação com ele. Acabou que no meu caminho aqui em São Paulo, eu passei por muitos lugares e vivenciei muitas coisas legais, mas nenhuma delas acabou me direcionando para um lugar específico a isso. E desde que eu iniciei o meu trabalho com The Rose Method, desde que eu resolvi estudar com profundidade, resolvi que eu queria ser uma instrutora, que eu queria ministrar aulas, que eu queria me formar e me graduar nisso, eu sinto uma paixão avassaladora e percebo isso com mais intensidade agora. Porque quando você não tem nada para fazer, você sempre vai fazer uma coisa que te dá gosto, que te dá prazer. E eu me sentia muito culpada quando eu queria estudar para teatro, pesquisar e correr atrás de musicais, técnicas e teóricos, e tinha uma certa força que eu precisava fazer, sabe? Era um pouco forçado assim.
E hoje, quando eu busco estudar e falar de desenvolvimento humano e trazer teorias e referências de neurociência, eu faço isso com muito prazer. E aqui eu falo da questão de ficar em casa porque a gente ganhou tempo, mas de uma certa forma a gente também perdeu tempo. E eu também quero falar um pouco sobre isso porque esse tem sido um processo médio, né? Que foi um processo que eu passei onde muitas coisas aconteceram, meu trabalho acabou duplicando, eu passei a fazer lives diárias no Instagram, passei a trocar bastante com as pessoas, produzir muito conteúdo para o canal e ao mesmo tempo lancei um produto digital no meio da pandemia e foi muito legal, meu curso online que é a minha mentoria de treinamento respiratório específico para quem busca se aprofundar na técnica e tê-la como hábito de vida e foi incrível essa experiência. E eu quero abrir esse curso novamente e pretendo fazer isso antes do primeiro semestre acabar. E tô nesse processo de estudar, de trabalhar, de remodelar o curso. E é tudo uma coisa que, né, a gente vai aos poucos fazendo, porque tem isso, tem as aulas que eu dou já diariamente, semanalmente, eu tenho os meus alunos personais que têm aulas exclusivas. Fechei uma outra turma semanal de aulas comigo via online e de repente comecei a crescer e a trazer o meu trabalho muito mais expansivo para o online. E isso triplicou o número de trabalhos que eu tinha. E talvez tenha consumido aquele tempo que a gente tinha, que era o tempo do deslocamento, o tempo da aula presencial em tal lugar, o tempo que eu levava de bicicleta para sair do meu trabalho para casa, o tempo do metrô. Tudo isso foi preenchido com novas rotinas, com novas atividades. E como preencher isso de forma produtiva? Eu entrei nesse looping. E quando eu entrei nesse looping, eu notei uma angústia muito grande de querer que dê tempo. De querer que dê tempo de fazer os vídeos, que dê tempo de dar as aulas, que dê tempo de fazer as lives, que dê tempo, tempo. E obviamente que isso, com todo o estresse e a incerteza e os anseios que a gente já vive por conta da situação em que estamos, não caiu e não calhou num bom resultado. Obviamente que eu vivia me sentindo angustiada, eu vivia me sentindo mal, porque eu tinha a impressão de que o dia passava e eu não conseguia fazer metade das coisas que eu queria fazer. E esse foi um processo muito mais doloroso para mim. O processo com o cabelo foi até bom, o processo de me apropriar. Quando eu falo bom, tá, gente, é que talvez não tenha sido tão dolorido assim, né? No sentido de sentir, acolher. E esse é um outro lugar que eu também acho importante da gente repensar nesse momento de quarentena, onde de uma certa forma nós temos o nosso tempo mais livre. Porque como que é você lidar com tantas questões além das que você já lidava? Porque além de todos os teus desafios pessoais, além de todas as tuas crenças, de todas as tuas expectativas, do profissional, do pessoal, da tua relação, do teu casamento, do teu filho, tu tens que lidar com um cenário novo de uma doença que a gente não sabe como que faz para se proteger, a gente tenta ali os cuidados máximos e também fica em casa e ao mesmo tempo todo dia é uma coisa diferente, é a política que está em crise, é o país que tem não sei quantos mortos, são as notícias que não param de falar sobre isso, é o filho chorando, é o trabalho consumindo e isso por si só já demanda tempo. E mais do que isso, e eu quero falar isso para ti porque é uma área na qual eu tenho me especializado, isso demanda oxigênio. A quantidade de frustrações, a quantidade de expectativas, de pensamentos e de anseios que pairam na nossa cabeça hoje já é maior do que há 3 meses atrás. E isso já consome oxigênio. Isso já faz com que você tenha uma necessidade de respirar mais por si só, porque pensamento consome energia. O cérebro é um dos órgãos, né, que a gente mais tem um consumo de energia, que mais consome demanda do nosso corpo. E de onde tirar tanta energia para lidar com isso, né? Então daí vem também esse transtorno de ansiedade que muita gente possa ter vivido e esteja tendo nesse momento, porque é algo que é inerente a todos nós. Isso vai acontecer, é um fato.
E em relação a mim, eu senti isso muito por alguns gatilhos. E um deles foi o medo de engordar. Eu nunca tive problema para manter a minha forma física desde que eu vivencio o estilo de vida que eu tenho hoje, né? Eu sempre pratiquei muito esporte, de uns 3, 4 anos para cá. Sempre mantive uma atividade física regular, sempre comi muito bem. Algumas questões por conta da dieta que mudou bastante nos últimos anos. Eu me tornei vegana tem 1 ano, né? E vegetariana eu já tenho 4 anos. Então, tudo isso, quando se modificou, foi aos poucos se adequando ao meu estilo de vida. E hoje eu tenho um corpo, eu tenho uma forma de viver que eu estava muito contente, muito feliz. E confesso que o apego a este corpo era grande, sempre foi grande, mas na quarentena ele se mostrou maior do que eu imaginava. E quando eu me vi comendo muito por emoção, ao mesmo tempo em que eu me perdoava por isso, com a recompensa do prazer por aquilo que eu tinha comido, o açúcar, a pipoca em exagero, né? Porque as minhas comidas de junk food, elas não são assim tão junk food. Eu já tenho uma alimentação muito saudável. E mesmo quando eu como assim, de uma certa forma, tranqueira, nem é tanta tranqueira assim. É tipo chips de batata doce, que tem o óleo vegetal ali que não é tão bacana, que é muito rico em gordura, comido coisas muito calóricas em exagero, chocolate, e aí a gente tem uma variedade de chocolate vegano, açúcar e bolo, e tentando também dar um suporte emocional para minha mãe, e aí faz o bolo que ela gosta, pede a pizza que ela gosta de comer, e aí come a pizza, e aí come o bolo, e aí faz companhia pra mamãe, e come pipoca, e aí come. E eu me vi com, rapidamente, 2 quilos, assim, mais gorda. Isso inevitavelmente poderia acontecer, porque já não pedalo, já não corro com a frequência que eu fazia. Na verdade, não corro e nem pedalo, só pedalo quando eu vou no mercado e aí eu saio de bicicleta. Mas isso, obviamente, que poderia acontecer por conta das minhas atividades que diminuíram. E aí o corpo iria se readequar a esse novo estilo de vida que a gente tem levado nos últimos tempos. E isso foi muito forte para mim, porque me fez perceber que a minha ansiedade e as minhas angústias começaram a vir com mais força depois que eu parei de me identificar com aquele biotipo de corpo, com este biotipo de corpo. E aí eu quero trazer uma reflexão bem importante sobre a diferença entre a aceitação e o conformismo. A aceitação é você estar aberto a acolher aquilo verdadeiramente, a aceitar aquela realidade a qual te cabe, independente das condições que elas trazem para você. É trabalhar e exercitar essa qualidade de estar aberto e disponível para o que vier. Aceitar. Se conformar é você forçar este positivismo, esta necessidade de conviver com algo que você não gosta, que você não concorda, que você é oposto. E eu notei que houve um conformismo, ao mesmo tempo uma digressão ao meu corpo hoje. Isso me fez perceber o quão apegada eu estava ao corpo de antes, ao corpo mais atlético, digamos assim, que foi um corpo que eu sempre tive por conta dos esportes que eu pratiquei. Eu pratiquei karatê com 12, 13 anos e isso já fez com que eu tivesse um biotipo ali de corpo todo contraído, né, músculozinho aparecendo. Eu gostava de competir, sempre foi algo pelo qual eu busquei, eu me identificava com a questão da competição, de ser melhor, da alta performance mesmo. Então eu sempre tive um biotipo de esportista, assim. E aí quando eu me vi com aquele corpo mais, né, gordinho, até para respirar eu sentia que a barriguinha já começava a ficar um pouquinho mais, né? E assim, gente, é muito importante que eu fale isso também aqui. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra falar de modelos de corpo. E eu tenho total respeito e admiração por todos os movimentos
em prol do corpo livre. Eu só tô aqui contando a minha experiência. E eu sei que eu posso ser muito julgada por estar aqui, branca, privilegiada, magra, falando do medo de ser gorda. E foi isso que me machucou. Foi isso que me fez muito mal. Foi o meu próprio julgamento de achar que eu, branca, privilegiada, magra, que come super bem, não podia ter medo de engordar. Não podia sentir isso, porque isso não me cabia nesse momento onde a gente está preocupado o que as pessoas vão comer, onde as pessoas vão se hospitalizar caso elas fiquem doentes. Isso me fez muito mal. E isso sim foi uma das coisas que bateu muito forte para mim nesse momento de isolamento. Esse medo de engordar, essa identificação muito forte com o meu corpo de antes, sem saber lidar com esse corpo de hoje. E como que eu resolvi isso, né? Primeiro, eu passei a intensificar os meus treinos de respiratórios e de pranayama e de meditação. Pranayama são os respiratórios do yoga, né? E como eu tenho isso também como um meu estilo de vida, isso faz parte do meu dia a dia e acabei que isso foi um exercício diário com mais intensidade. E isso faz com que eu traga mais clareza para as minhas sensações. E eu sempre falo isso nos vídeos e nas lives que eu faço com as pessoas que me acompanham no Instagram, porque a expansão de consciência não significa que você vai passar a ver o mundo além do que já vê, né? A ver espíritos, a ver a aura das pessoas. Não, expansão de consciência é você, ao contrário, estar mais ciente e presente para os detalhes. E os detalhes que talvez me passassem despercebidos, como um corpo que estava extremamente identificado com dietas restritivas, agora necessitava de uma alimentação mais emocional e carregava as suas consequências por isso. Um corpo que volta a um padrão menos seletivo de alimentação e de esforço físico. Como que esse corpo se estabelece? Quem é essa Adelaide sem todas essas atividades e essas rotinas criadas por ela mesma? Será que eu preciso mesmo me manter tão restritiva perante alguns desejos? Porque eu não estou falando aqui de fome, eu estou falando de apetite. São coisas diferentes. E quando a gente passa por um processo muito forte em termos de incerteza, ansiedade, que é o que todos nós estamos passando, vai acontecer de forma normal e tá tudo bem que seja assim, que a gente coma por emoção. Isso é um processo que nós acabamos vivenciando e é importante saber olhar para isso na sua magnitude e integralidade, para que a gente não se culpe, para que a gente não se julgue, porque por mais que eu seja branca, magra e privilegiada, eu faço parte desse mundo. Eu sou exposta a todas as opressões e a todos os condicionamentos sociais e machistas ao qual todas as mulheres estão expostas. Então não é porque eu sou essa pessoa que sou e nasci com as condições que eu nasci, que eu não vou estar sujeita a determinados tipos de condicionamentos e ansiedades e frustrações. Mas sim, o fato de ter consciência de que eu, branca, magra, privilegiada, tenho uma condição diferente para lidar com isso, isso me empodera. Isso faz com que eu traga para mim a responsabilidade. E esse é um outro fator muito importante quando você passa a ter uma consciência mais expandida acerca de si. Coordenar uma respiração, por exemplo, é ter consciência desse movimento tão sutil. E ao sutilizar a sua atenção e a sua consciência, você promove um despertamento interno e começa a perceber, além daquele movimento respiratório, as possíveis tensões do corpo, as possíveis nuances que podem vir à tona quando você permanece respirando e permanece buscando manter-se concentrado naquela atividade. Essa concentração vai trazer à tona sentimentos, crenças e sensações que muitas vezes não são fáceis de lidar, porque a gente está sempre enterrando os nossos desejos e as nossas frustrações por desde já julgá-los como errado.
Então, como olhar para isso de modo mais assertivo e objetivo para então lidar com ele de uma forma favorável e tirar proveito disso, né? Como ter equanimidade para lidar com essas sensações? Primeiro, autocompaixão. Desenvolver esse sentimento tão importante faz parte desse processo de expansão de consciência, entendendo que você é um ser humano e da mesma forma como eu tô gravando esse vídeo aqui para te causar esse sentimento de alteridade, ou seja, de igualdade em relação ao que eu sinto, ao que você sente, é importante que você tenha isso consigo mesmo. E perceba que, cara, tá tudo bem, eu preciso encarar isso como um fato consumado. Eu estou com medo de engordar, como é que eu vou lidar com isso? Sem me julgar e sem me sentir a pior pessoa do mundo. Vamos lá, corpinho, por que você está assim? Quanto tempo você leva para comer? E aí eu comecei a me questionar em relação a isso. E todas as vezes que eu sentava para respirar, era sempre esse diálogo interno que eu travava com o meu corpo. O que está acontecendo aqui? Quais são esses desejos que eu sinto? E por que esses hábitos, por qual gatilho esses hábitos eram acionados? Que anseio neurológico me vem antes dessa recompensa do açúcar, do carboidrato em excesso? Eu notei muito essa... E aí, tudo isso traz todos esses outros medos e esses outros anseios. A carência, a possível necessidade do outro, a possível necessidade dessa conexão. E eu tenho muitos traços referentes a isso, de vícios que a gente acaba trazendo pela boca, e a boca ser esse lugar primordial de contato humano para todos nós, porque nascemos e mamamos e é a primeira coisa que a gente faz e que traz para nós essa sensação de segurança. A ocitocina é um dos hormônios que são acionados logo quando nascemos por conta do contato com a mãe. E quando você mama, isso é extremamente fortalecido. Eu mamei muito pouco, mamei só por 3 meses. Isso não quer dizer que eu tenha sido pior ou melhor, ou que isso... minha quantidade de ocitocina não tem nada a ver, gente. Eu tô só trazendo isso como um detalhe. Que pode ser um detalhe que influencie nessa minha tendência, nessa minha, às vezes, necessidade de compulsão por algo que a gente faz pela boca. E perceber que isso acontece porque, de uma certa forma, eu quero preencher um vazio com algum tipo de afeto, e esse afeto vem muito pelo prazer de comer, né? Isso foi muito importante para que eu pudesse acolher isso com autocompaixão, olhar para isso também sem julgamento para ressignificar. E a partir dessa ressignificação, escolher formas produtivas e benéficas de lidar com isso. Então eu passei a escolher melhor os meus alimentos e a parar de me colocar em regras para comer, do tipo, tenho que comer de 3 em 3 horas, tenho que fazer jejum tais dias. Chega, acabou. Eu vou comer o que eu quiser, de forma consciente, e quero demorar mais para comer. E também não quero ficar vendo notícias enquanto eu como, porque isso não vai me ajudar nesse processo de digestão desse alimento. E tudo isso foram escolhas que eu fiz muito lúcidas e que me ajudaram bastante para que eu pudesse melhorar a qualidade dos nutrientes que eu colocava para dentro e não necessariamente diminuir ou parar de comer alguma coisa. Eu não parei de comer, pasta de amendoim, que é uma coisa que eu adoro. Eu não parei de comer pipoca, eu não parei de comer o pão, o sanduíche. O açúcar eu diminuí um pouco sim, e acho muito importante, porque ele é um vício demasiado. Então eu diminuí bastante o açúcar. Eu como açúcar só no final de semana, o açúcar de coco, coloco sempre stevia, xilitol, mas... E isso já me ajuda bastante, né, E tenho buscado me permitir travar contato com outros sabores, com outras possibilidades, tomado coisas mais amargas, isso também ajuda bastante nesse processo alimentar mais específico. E esse tem sido um grande processo para mim, ultimamente. Esse processo de entender o meu corpo e as minhas necessidades
que são necessidades que vão além do físico, além desse pessoal e desse emocional. Tem muito a ver com processos inconscientes. E quando a gente sereniza nossos pensamentos e traz essa atenção plena para coisas que vêm de dentro para fora, a gente amplia as lâmpadas da nossa mente. É como se nós acendêssemos outras luzes dentro da nossa cabecinha e conseguisse enxergar dores e possíveis processos e desafios que são muito mais fáceis de serem lidados quando a gente enxerga. Quando a gente dá nome para uma coisa, fica muito mais difícil de lidar com ela. Então, carência, medo de engordar, e às vezes soa ruim para os nossos ouvidos julgadores, para os nossos ouvidos que estão o tempo todo pedindo e necessitando que a gente tenha cuidado, que a gente não entre nesse looping, que a gente... Mas às vezes a gente entra e tá tudo bem entrar. Ultimamente também um pouco de falta de ar eu tenho sentido, e principalmente no final de semana, porque olha que louco, eu não consigo parar de trabalhar. E como às vezes eu fico muito cansada, eu tento no final de semana me dar um tempo. E aí eu pego uma série, vejo um filme, como um pouquinho do que eu quero, do que eu gosto. E às vezes isso me traz culpa. Eu me sinto culpada, isso bate de um jeito forte às vezes e fico com falta de ar. Engraçado, né? A pessoa que fala de respiratório o tempo todo com falta de ar, gente. Mas acontece. E o que eu quero dizer pra você, pra finalizar, é que você tenha paciência com todos os processos e com todo o esforço também que você tem tido para lidar com esses desafios e com esse momento que a gente está vivendo, que não está sendo fácil para ninguém. Principalmente porque aqui no Brasil em especial, né, a gente tem que lidar com cada coisa e chefes de Estado que parecem não se importar com a vida das pessoas e pessoas que também parecem não se importar com a vida delas e dos seus familiares. E isso por si só já está sendo bem desafiador para todos nós. Então que a gente possa buscar cada vez mais ter uma conversa interna e ter um momento pessoal de acolhimento, compaixão e ressignificação. É importante que você não cave buracos para enterrar essas emoções e esses sentimentos, mas que você cave buracos que te deem caminhos diferentes dos caminhos convencionais de gatilhos emocionais e impulsivos que a gente acaba tomando para si. Então é isso. Eu espero que tu tenhas gostado desse vídeo. Se você considera esse conteúdo relevante, me conta, eu quero muito saber, porque às vezes a gente fica falando, né, e não sabe se a pessoa acha isso relevante, enfim. E se inscreve no canal, faz essa força pra mim, vai ser muito importante pra mim saber que de alguma forma isso pode chegar aos ouvidos de quem precise, né? E também compartilha com quem você quiser e achar que vai gostar desse conteúdo. Um beijo grande pra você, até a próxima!